Bom dia. Galera, olha só, eu ativei o som de vocês momentaneamente, porque a gente precisa fazer só dar uma organizada em quem está participando da aula, bacana? Porque não é todos os meninos que têm os nomes na lista aqui. Fala, professor. Bom dia. Já? Bom dia. Tudo. Como é que vocês estão? Deixa o som de vocês ativado. Eu ativei porque eu quero que vocês me respondam aqui. Bacana? Eu estou com uma listazinha só para eu saber o nomezinho de vocês que estão usando aqui. Tá bom? Alexander, tá aí? Não sei, porrada. Alexander não, né? Boa noite, mãe. Vamos lá. E? Paulina, tá aí? De noite. Sim? Sim. Carol, qual o nome que você tá usando aqui? Ana Carolina. Ana Carolina? Beleza. Ana Clara. Aqui. Ana Clara mesmo? Aham. Ana Clara mesmo? Falando chamada, vai. Beleza. Liga aí, quem tá dando chamada. Ana Paula, tá aí? Já, vai logo, liga, senão você colocou pauta. Ana Paula não. Arthur dos Santos, tá aí? Arthur dos Santos? Oi, então, meu filho, o Iago está assistindo a aula aí lá do Liga, vocês estão tendo aula online. Então, meu filho, Arthur dos Santos, tá aí? a mamãe abriu, fechou aqui, ó. Olha aí aonde que tá, que você estava assistindo, já tá aberto. Desabilita o áudio aí, pessoal. Oi? Você terminar essa Não, minha Thiago, foi eu que habilitei, porque eu preciso ouvir de vocês o nome de vocês que está aqui aparecendo, entendeu? Viu? Vamos lá, vamos conseguir. Arthur, tá aí? Arthur dos Santos? Não. Não, né? Beleza. Arthur dos Anjos? Não. Breno? Tô aqui. Breno tá aí? Tá aqui. Ok. Davi Bobbio? Davi tá aqui, né? É esse Davi aqui? Isso. Davi Leite, tá aí? Tem o Davi? Tem não. Davi Leite não, né? Ele tá aí, professor. Davi Leite tá. Mas qual o nome que ele tá aqui? Davi Leite Marassati. Cadê ele? Davi, manifesta aí, meu filho. Aqui, tá aqui. Beleza. Vamos organizar. Davi Scandian. Scandian tá aí, não? Tá, não. Beleza. Diego. Aqui, tio. Diego Farias, beleza. Ellen. Ellen. Tá aí? Aqui. Ellen Neirissa Barbosa. É isso, né, Ellen? Fala aí, Ellen. Ellen? Ellen, criatura. Eu tô aqui. Ah, beleza. É porque você está com o nome, eu acho que de sua mãe, né? Nerissa Barbosa. Quem mais? Depois a Ellen. Gabriel de Souza. Tô aqui. Cadê? Cadê o Gabriel? Peraí. Cadê o Gabriel? Pode falar. Eu quero que vocês falem para Tô eu aqui, localizar. tio. Ah, Gabriela. Tô aqui, tio. Tá certo. Beleza. Quando vocês falam, muda para minha tela aqui, fica melhor.
Vamos chegar lá. Iago. Iago, tá aí? Iago Mendes, tá aqui, Tô né? aqui, professor, tô aqui. Beleza. Aí eu tô mudando de tela para eu colocar uma presençazinha para vocês, para eu passar para a coordenação. Ian tá aí também, Ian Lopes, né? Tô. Vi ali. Isabela Giliato, tá aí. Isabela Quintilano também. Isabela Giliato. Isabela Damasceno, tá aí? Isabela Damasceno. Ah, não. Júlia. Júlia, tá aí? Tá, não. Júlia Dávila, também não, né? Júlia Dávila, tá aí? Júlia tá aqui. Júlia Dávila, tá aí, não tá não? Cadê ela? Tava aqui. Júlia. Lara Serafim. Deixa eu ver aqui. Lara Serafim, tá aí? Não. Leandro Batista. Leandro, tá aí? Tô. Eu tô aqui quando você fala do nome, tá? Leandro tá aí. Pera aí. Lian, tá aí? Lian? Lian, não. Linda. Luiz Antônio. Tá aqui. Ué, gente. Travou? Eu saí achando que eu tava travado. O professor A saiu. pessoa saiu. O professor Olha, saiu. nossa. O professor saiu, Uai. travou tudo. Bateu um barro. A Gente, internet do cara. eu achei que o meu que tava travado. Eu achei que era o meu também. Gente, Do nada. Saiu do nada, mano. Oi, professor. Oi? Você travou. Tudo, tio. Você saiu da aula. Não, caiu a internet. Ah, Eu não tá. sei nem como é que tá funcionando, porque já tá. Vocês estão me ouvindo bem? agora sim. Agora sim. Agora De acordo com a minha internet, que eu tô sem internet. Não sei como é que tá funcionando, mas se tá funcionando, né? 3G. É exatamente isso mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu parei no Murilo. O Murilo tá aí? Tá aqui. Fala, tio. Pra Beleza. mim travou de novo. Travou de novo? Pra todo mundo? Pera aí, deixa eu ver aqui. Pra mim não travou, não. Pra mim também não. Pra mim não mim travou não, professor. me travou. Pra mim travou agora. Rafael tá aí? É, pra mim também agora. Oi? Agora Vou- voltou. Travou. Não, agora vai estabilizar. Porque mudou a internet ali. Melhorou? Voltou. Beleza. Rafaela. Rafaela tá aqui, Rafaela Rigoni? Eu liguei para o Arthur Marinho, ele falou que tá passando mal. Beleza.
colocar aqui. Essa Rafaela tá aqui, a Rafaela Rigoni? É, tio, Rafaela Rigon. Show, Rafa. Raul Silote. Raul tá aqui. E o Thiago tá aqui Oi. também. Beleza, tranquilo. Acho que eu consegui fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, quantos aqui? 23. Por que são 19 presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7. Vamos lá. Matheus Lorenzoni, tá aí? Tô aqui, professor. Oi? É porque eu tenho 19 na lista de presente. Aqui tem 23 conectado. 22. Não sou eu. Tá, depois eu olho direitinho na gravação. Então tá. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Sim. Eu deixei a atividadezinha pra vocês fazerem só... Quando você fala pra mim, tá travando um pouquinho. Tá, eu vou falar mais baixo, então, para ver se melhora. Mais baixo não, mais devagar. Mais devagar. Veja bem, eu deixei para vocês fazerem a atividade suplementar do capítulo 3. Vocês fizeram? Qual foi o tio Davi Leite? Davi Leite está aqui presente. Beleza, então. Então, eu vou corrigir essas atividades com vocês, tá? Daquele mesmo esquema. Eu vou passar um slide da correção e depois eu coloco o slide lá nos book, na próxima aula, e vocês dão uma conferida lá. Tá vendo? Bem de boa, bem tranquilo. Sem muito... Eu vou deixar a correção de forma que vocês consigam, principalmente as discussivas, vocês dão uma analisada e corrijam se for necessário. Não deixe de fazer isso, porque é meio que uma revisão, é uma revisão do conteúdo do capítulo. Esse capítulo estudou praticamente todo à distância, assim, longe. Então, você tem que ter essa doutrina de fazer essas correções corretas aí. Puxa vida. Tá falando muito, né? Deixa eu tentar mudar então minha internet de novo. Vou tentar mudar aqui. Acho que na outra tava melhor. Internet assim não dá pra fazer a live do show que eu ia fazer. Não dá pra fazer ela. Vou tentar mudar a internet aqui, vou ver se melhora. Porque, eu tenho que falar muito. Aqui. A internet vai melhorar um pouco. Peraí, Gabriel, você também, né? Gente, parece que tá tudo. Cadê vocês? Tá. Me dá um feedback aí. Vocês estão escutando melhor agora? Cadê vocês aqui no chat? Não estou ouvindo nada. Tá ruim ainda, galera. Dá um feedback aí. Ô tio, pra mim ainda tá travando muito, eu não tô conseguindo
Entendi. Eu também não tô e também não. Pra não mim tá tá dando. tudo travado também. Não tô conseguindo ouvir uma palavra inteira que ele tá falando. Pra mim tá tudo travando. Engraçado que eu consigo ouvir vocês direitinho. Então deve ser alguma falha da rede ou alguma coisa desse né? É, Pode ser tá, sua internet. pode ser. Eu já mudei, já coloquei do Davi, já coloquei da casa aqui, já coloquei duas que eu tenho. Sim, Oi? falando tudo. Tá picotando tudo, né? Ah, que pena. Que pena. Deixa eu ver aqui. Não melhorou nada, né? Continua ruim do mesmo jeito. Deixa eu ver. Tá ruim, eu acho. A decepção precisa de mais net. Eu também acho, porque eu recebo muita informação de todo mundo. Aí eu fiz a aula com os meninos do primeiro ano mais cedo, tava bom. Agora parece que piorou, como diz o outro. Vou desligar meu antivírus, eu desliguei tudo que tá funcionando aqui. Tudo que tá funcionando, eu desliguei, tá? Ah, coisa chata. Vamos lá. Tá, desliguei aqui agora. Agora voltou um pouco. Ah, beleza. Deixa eu fechar aqui. Isso, deixa eu fechar o negócio aqui. Gente, aí. Melhorou? Tá melhor agora? Dá um. Thiago falou que tá melhor. Tá melhor para todo mundo? Ah, beleza. Que bom. Graças a Deus. Tá, eu vou explicar. Então, eu não vou explicar muito, porque se travar, a gente não perde muito tempo, a gente consegue fazer pelo menos um superficial aí. Mas que eu estava falando da importância de vocês corrigirem, né, as Falando que questões. o professor tá quase chorando. Oi? Vamos lá. Então, as principais raízes históricas que explicam... Piada que a Rafael fez no deserto não pega internet. Galera, vamos aproveitar que está funcionando e vamos fazer aqui, porque senão cai de novo. Vamos lá. Então, a gente está falando de mundo de desigualdades socioeconômicas, desigualdades no mundo em questões sociais e questões econômicas. Tenham consciência disso, né? De questões sociais e questões econômicas. A gente vai falar umas questões na frente ali de dois indicadores diferentes. Um indicador social e um indicador econômico. Então, a primeira questão. As principais raízes históricas que explicam o subdesenvolvimento estão associadas às, letra A, ao tipo de colonização e imperialismo promovido pelos países europeus em algumas partes do mundo. Letra B, as técnicas desfavoráveis de produção agrícola em países de clima quente. A organização social tribal de povos rivais que foram incapazes de promover a formação de países com estabilidade militar. Letra D, a falta de organização política dos povos, sendo essa necessária para a formação de um eficiente sistema produtivo e para a geração de riquezas. Então, a resposta certa é a letra A. As desigualdades que a gente tem hoje, ele é muito mais associado a um processo externo de ocupação, no caso das colonizações, lá a partir do século XV e posteriormente no imperialismo no século XIX, do que as questões internas desses países, né? A gente não tem como julgar se o Brasil continuasse do jeito que estava antes de ser colonizado por Portugal, se hoje seria ou não uma nação desenvolvida. Então, o subdesenvolvimento da maior parte dos países do mundo está relacionado a um processo histórico, a uma razão externa ao processo de colonização e imperialismo. Questão 2. Compara os processos de colonização que ocorreram no continente americano, identificando as suas características. Então, a gente fala da colonização no continente americano, né? Por que enfatiza isso? A pergunta faz isso. É porque dentro da América, a gente teve tipos de colonização diferentes. A gente teve a América Latina,
que foi colônia de exploração, e a gente teve a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e parte do Canadá, Estados Unidos e Canadá, que foi colônia de povoamento. Os Estados Unidos, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a parte sul das 13 colônias, antes da independência, teve um caráter de colônia de exploração ali. Teve algumas características de colonização de exploração na parte sul dos Estados Unidos. Mas a maior parte dos Estados Unidos e o Canadá foi colonizado por um modelo de povoamento que posteriormente tornou-se um país industrializado, onde que na independência a gente teve a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi as colônias do Norte contra as colônias do Sul. Os ideais das colônias do Norte, que eram de povoamento, saem vitoriosos e promovem o desenvolvimento econômico a partir dessas ideias nos Estados Unidos. Bacana? Então tem essas diferenças. Os países do continente americano, que fazem parte da América Latina, todos eles sofreram um processo de colônias de exploração, enquanto a maior parte dos Estados Unidos e o Canadá foram colônias de povoamento, que promoveu posteriormente o desenvolvimento econômico desses lugares. Se tiverem dúvida, manda pelo chat que é melhor. Questão 3. O que é latifúndio e qual sua relação com o subdesenvolvimento de um país? Isso é uma pergunta muito boa, galera. Na verdade, são duas perguntas em uma só, e as duas perguntas são muito boas. Primeiro, o que é latifúndio? Latifúndio é uma grande propriedade rural, uma grande extensão de terras, onde você tem um único dono, né? Hoje você vai ter grupos de empresas que vão ser donas de uma grande extensão de terras. Então, isso é que é latifúndio. Normalmente, um latifúndio, você tem uma produção de produtos com pouco investimento tecnológico, principalmente quando a gente fala de áreas, tipo os latifúndios que tem nas fronteiras com a Amazônia, são criados boi em regime extensivo, na solta, como diz no linguajar do agricultor, né? Criado boi na solta, é sem grandes investimentos de tecnologia. Você tem latifúndios de grande tecnologia, que tem igual no Mato Grosso do Sul, que tem grandes lavouras de soja. Então, os latifúndios são grandes extensões de terras. Qual é a relação que tem essas grandes extensões de terras com o subdesenvolvimento? Aí, a gente vai ter que pensar nos países desenvolvidos em que a estrutura rural não é feita baseada em grandes latifúndios. Você tem como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época da sua expansão para o oeste, o meio rural dos Estados Unidos foi dividido. Foi feita uma reforma agrária nos Estados Unidos na época da sua expansão para o oeste. Por que isso é bom? Você tem aqui, ó, não favorece porque impede a fixação do homem no campo. Então, o que você tem de bom com a reforma agrária é você favorecer o homem a ficar ali no campo. Para continuar com o exemplo dos Estados Unidos, na época da expansão para o oeste, houve uma política chamada de Homestead Act, que era um ato de propriedade de terras, onde que as famílias que quisessem morar no campo, o governo doaria para elas uma porção de terras e garantiria que essas pessoas tivessem condição de produzir nessas terras. Com isso, o campo nos Estados Unidos, o meio rural nos Estados Unidos, ele foi muito dividido, onde várias pessoas tinham posses de terras e tinham condição de produzir nessas terras. Quando você produz algum produto, você gera riqueza. Então, quando você tem mais pessoas gerando riquezas, você vai ter uma sociedade mais rica e menos desigual. Então, só para concretizar na cabecinha de vocês. Quando eu tenho um latifúndio, eu tenho uma pessoa só dono de muitas terras. Então, as pessoas, as famílias, não vão conseguir fixar aqui, não vão conseguir produzir, porque elas não são donas da terra. Então, normalmente, quando você tem uma estrutura de latifundiário, de grandes propriedades rurais, você teve, em algum momento da história, muitas pessoas trabalhando nessas terras, e em determinados momentos as pessoas saíram dessas terras e foram para cidades em busca de outros empregos. Por quê? Porque a terra não era delas, elas trabalham ali de empregado. Então, no Brasil, como exemplo, você tem vários fatores que tiraram essas pessoas do campo. Você tem a questão do desenvolvimento tecnológico no campo, que vai precisar de menos pessoas. Você tem a atração de empregos nas grandes cidades, que vai fazer as pessoas saírem dessa condição de empregado e ir para uma condição melhor, um pouquinho de vida, certo? Ao passo que se as pessoas fossem donas das terras, dificilmente elas sairiam. Então, para finalizar isso aí, você tem as propriedades rurais que tem um único dono, e você vai ter um pouco incentivo de pessoas a ficarem por ali. Então, quando você tem pequenas propriedades, mais pessoas vão morar no campo, mais pessoas vão produzir, mais pessoas vão ter acesso à riqueza. Então, você vai ter uma sociedade menos desigual. Questão 4. Explica o que é Produto Interno Bruto e o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e quais são suas finalidades. Esses indicadores que eu comentei no início.
são dois indicadores diferentes. Um indicador é econômico, é o PIB, o outro indicador é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o outro indicador é social. Então, o Produto Interno Bruto é a soma de todos os produtos, todas as riquezas produzidas e serviços consumidos no país, certo? Tudo que a gente faz que gera riqueza, seja um produto, seja um serviço, ele é computado como Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto diz se um país tem uma economia. Quer falar? Travando tudo agora para mim. Vou devagar. Tá, o áudio tá todo travando. Tô entendendo só algumas partes. Ah, mas eu parei agora. Agora parou de travar. Beleza. Então vamos lá. O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido no país. Gera um valor, um número. Um país com um Produto Interno Bruto muito grande, ele vai ter uma economia relevante no mundo, uma economia grande no mundo. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Beleza. O IDH, ele é um indicador social. Ele vai medir o desenvolvimento do humano dentro da sociedade. Baseado em quê? Baseado na renda, que é um indicador econômico, baseado no grau de escolaridade e na qualidade dessa escolaridade, o acesso à educação como um todo e na expectativa de vida. Quando você analisa esses três fatores juntos, você vai gerar um número que é o IPH. Só um detalhe para a expectativa de vida. A expectativa de vida ela está associada a toda a condição de vida da pessoa. Como assim? Uma pessoa que tem uma expectativa de vida elevada, quer dizer que essa pessoa tem acesso à saúde de qualidade, essa pessoa tem acesso à alimentação, tem acesso à moradia, a saneamento básico. Mas por que sabe disso tudo? Porque se a pessoa não tiver acesso a essas condições mínimas, dificilmente ela vai ter uma expectativa de vida grande. Concorda comigo? Uma pessoa que não bebe água tratada, uma pessoa que não tem, que vive no meio de solos contaminados por fezes, por exemplo, provavelmente ela vai ter uma expectativa de vida baixa. Ela vai ter contato com muitas doenças, com muitas bactérias, e tende a encurtar a sua expectativa, a sua probabilidade de vida. Então, o IDH faz um cálculo com esses três indicadores. A renda per capita, o acesso à educação e a expectativa de vida, e vai gerar um indicador. Então, o indicador do IDH ele é muito mais social do que econômico, apesar de usar dados econômicos. Então, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter os dois indicadores, o PIB e o IDH. Para que servem os dois? Os dois vão avaliar o nível de desenvolvimento dos países, certo? O país que tem um PIB muito elevado é um país economicamente muito relevante, que é o caso do Brasil. Só que o IDH do Brasil não é tão elevado quanto o PIB. Nós temos um IDH muito mediano. Nós temos um IDH considerado alto pelo parâmetro que a gente tem no mundo, mas a gente está no número 72 no mundo inteiro. Então, a gente tem a nona maior economia do mundo e estamos lá no meio da tabela quando o índice é IDH. O que isso indica para a gente? Indica a concentração de renda no Brasil. O Brasil tem uma economia muito grande, hoje tem algumas pessoas que têm muito dinheiro e a gente vai ter muitas pessoas que têm pouco dinheiro. Bacana? Questão 5. Em 2012, a ONU lançou o Índice de Riqueza Inclusiva, que mede se o crescimento do país é feito de maneira sustentável, ou seja, sem destruir os recursos naturais do planeta, garantindo a sobrevivência das pessoas no presente e também no futuro. Esse índice considera a pegada ecológica de cada país, o percentual das áreas preservadas no território dos países, a concentração de renda, os capitais humano, produtivo e natural. Então, esse índice vai considerar esses três itens aqui. O capital humano, que é a possibilidade, a nossa mão de obra disponível, a força de trabalho disponível, a nossa produtividade e o equilíbrio disso tudo com o meio natural. Então, isso aí é o índice de riqueza inclusiva. A pegada ecológica é a quantidade de recursos naturais que o país tem disponível para a população. O percentual de áreas preservadas do país, ele vai ser um indicador ambiental, bacana? E concentração de renda vai ser um indicador econômico. No caso do índice de riqueza inclusiva, está lá na página 50 e vai pegar esses três indicadores aí. O econômico, o humano e o natural. Alguém perguntou alguma coisa no chat? Vamos para a próxima
6. Anamorfose, mapas anamórficos, mapas que não vão respeitar o tamanho real do país, ou pelo menos aproximado da área que ele está representada, mas ele vai ter uma anomalia baseada no indicador que ele quer apresentar, certo? Então, a gente percebe que é um mapa onde uma parte do mundo é bem grande, está bem acrescida, né? Fugiu a palavra aqui. Bem deformada para maior, e outras partes menores, né? Fugindo da proporção real do território e dando para a gente uma noção daquilo que ele quer representar. Então, a anamorfose são apresentações cartográficas especiais, na qual as formas e os tamanhos não estão relacionados às dimensões reais do território, mas sim a um dado, um valor, uma informação quantitativa. A imagem a seguir é uma anamorfose apontando a quantidade de restaurantes da franquia McDonald's em cada país. Observe-a com atenção e aponte em quais países há mais restaurantes dessa rede. Em seguida, aponte qual a relação entre a quantidade desses restaurantes e o poder econômico desses países. Então, onde que está maior? Qual é a área que está ampliada? A gente percebe uma ampliação aqui na Europa, a gente percebe uma ampliação na América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, o Méxicozinho ficando de fora aqui. Bacana? Então, o que esse mapa representa para a gente, galera? A gente percebe que Estados Unidos e União Europeia eles vão possuir mais franquias da rede McDonald's, o que vai fazer para a gente a seguinte conclusão. Nos países mais desenvolvidos, a maior presença desses tipos de restaurantes. Você vai ter maiores quantidades desse tipo de franquia de restaurantes em países mais desenvolvidos. Se vocês fizerem essa análise dentro do nosso país, a gente vai perceber que isso é uma realidade. Por exemplo, ao nosso entorno aqui, eu vou pegar duas cidades que são bem diferentes uma da outra, Linhares e Sooretama, né? Linhares tem uma condição econômica muito melhor do que Sooretama. Onde que a gente tem um McDonald's? A gente tem em Linhares. Eles vão colocar e instalar uma franquia onde tem um potencial econômico para vender os seus produtos. Bacana? Então, assim, obviamente, você vai ter um continente africano aqui que está extremamente minimizado. Obviamente, você vai ter franquias de McDonald's no continente africano. Você vai ter franquias. A Índia, como é que está aqui? É bem pequenininha. Você vai ter franquias nesses países mais pobres, só que em pouquíssimas cidades. Só vai ter em cidades com potencial econômico maior. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de franquias que tem em São Paulo, deve ser, na cidade de São Paulo, deve ser maior do que o que tem no Espírito Santo inteiro, né? Muito bem. Legal que a gente vai estudar sobre globalização no nosso próximo tópico do livro, nosso próximo capítulo, que é globalização. A gente vai estudar sobre empresas de um país que atuam em outros países, que exploram economicamente outros países dentro de um processo de globalização. Analise a alternativa que melhor define define a diferença e diferencia técnica e tecnologia. Desculpa. Vamos lá. Técnica é o conjunto de conhecimentos acumulados pela humanidade, mas que não envolve o uso de instrumentos. Está errado. Já a tecnologia é o conhecimento mediado pelo uso de instrumentos, como máquinas e computadores. Técnica, galera, é aquilo que o homem vai conseguir produzir de habilidade, de conhecimento, e que envolve o uso de ferramentas diversas. Por exemplo, a técnica da agricultura. Então, a partir do momento que ele usa uma enxada, ele está desenvolvendo a técnica da agricultura e está aperfeiçoando essa técnica. Letra B. As técnicas são saberes mediados por instrumentos ou não, desenvolvidos pelos seres humanos em relação com a natureza ao longo do tempo. E a tecnologia é compreendida como uma aplicação da ciência na criação de técnicas. Então, quando você tem a tecnologia, você vai ter a aplicação de uma ciência, de um conhecimento. Beleza? E a técnica ela vai ser mediada por instrumentos ou não. A agricultura pode ser feita com instrumentos ou não, que vai deixar de ser uma técnica de cultivo. As outras estão erradas, vamos discutir. As técnicas são um conjunto de saberes acumulados pela sociedade antes da Revolução Industrial. A técnica é um conhecimento acumulado desde sempre, antes e depois da Revolução Industrial. E tecnologia é tudo aquilo que faz uso de equipamentos e instrumentos para mediar o trabalho humano. Não, tecnologia não é só isso. Tecnologia é um grande conhecimento para desenvolver aperfeiçoar outras técnicas também.
Técnica é toda forma de trabalho humano com o uso de equipamentos modernos. Não. E tecnologia é o resultado da utilização da informática e da realização do trabalho humano. Não é só informática e nem o homem para exercer uma técnica, ele precisa de um equipamento moderno. A agricultura é o melhor exemplo para falar sobre isso. 8. Explique por que o desenvolvimento tecnológico promoveu a acentuação da disparidade entre as riquezas entre os países. Explique por que o desenvolvimento tecnológico promoveu a acentuação, ou seja, ampliou a disparidade, a desigualdade de riqueza entre os países. Então, isso aí a gente vai lembrar do processo de colonização. A gente vai lembrar dos países que exploravam os outros, né? Qual foram os países que tiveram mais condição de se desenvolver tecnologicamente? Vamos lembrar do início da Revolução Industrial. Qual foram os países que conseguiram modernizar suas indústrias, que conseguiram desenvolver tecnologias novas para aperfeiçoar as técnicas? Foram os países mais ricos. Então, os países que colonizavam os outros, os países que exploravam os outros, eles tinham mais dinheiro, eles tinham mais recursos para conseguir desenvolver tecnologias maiores. Então, hoje a gente tem um cenário de um mundo que tem países com muita tecnologia desenvolvida e países com pouca tecnologia, que é resultado de quê? Do dinheiro que eles tinham para promover esse desenvolvimento, certo? Não é correto a gente imaginar que uma sociedade é mais desenvolvida que a outra, porque uma é mais inteligente do que a outra. Por isso que é necessário você fazer uma análise de um contexto histórico e entender por que uma é mais desenvolvida do que a outra. Então, certamente vai ter alguma explicação histórica, algum laço histórico nesses desenvolvimentos e subdesenvolvimentos. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de recursos, de necessidade de recursos para desenvolver esses conhecimentos tecnológicos, no final, esses produtos tecnológicos, né? Muito bem, está acabando já. A sinal alternativa que apresenta apenas informações corretas. A gente tem dois mapinhas, América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Os indicadores sociais da América Anglo-Saxônica são muito parecidos com o da América Latina. Claro que não, né, galera? A América Anglo-Saxônica é muito mais desenvolvida que a América Latina. Logo, os indicadores sociais não são parecidos. A colonização da América Anglo-Saxônica foi de exploração e da América Latina de povoamento. Não, está ao contrário. O tipo de colonização da maior parte do território que atualmente corresponde à América Anglo-Saxônica foi de povoamento e o da América Latina de exploração, o que é verdade, o que explica as desigualdades que eu citei na letra A. Na América Latina encontra-se nações com nível de desenvolvimento maior que na América Anglo-Saxônica e isso não é verdade. A letra C, a resposta não sei. 10. Em 2017, o Brasil era a 8ª maior economia do mundo, na frente das nações como Reino Unido e França, respectivamente, 9º e 10º lugares na lista. No entanto, o Brasil figura em 79º lugar na lista de desenvolvimento humano, divulgada pela Organização das Nações Unidas. A gente melhorou um pouquinho até 2019. Explique um dos motivos para essa posição do país no desenvolvimento humano, considerando o PIB. Então, foi aquilo que eu falei com vocês. A gente tem um PIB muito elevado, só que no que diz respeito ao nosso desenvolvimento humano, a gente tem um indicador muito baixo. Então, embora o Brasil possua ótimos indicadores no PIB, tendo sido em 2017 a 8ª maior economia do mundo, o país não possui altos índices de desenvolvimento humano por diversos motivos, ligados à economia, é possível citar a baixa distribuição de renda e desemprego. Aí eu posso acrescentar citar as desigualdades no interior do nosso país entre as regiões. Você vai ter regiões com níveis de desenvolvimento econômico muito diferentes do Brasil. A região sudeste ela é muito mais desenvolvida do que a região norte, e isso vem por causa de um passado histórico. Você tem a questão econômica no sudeste, que começou a se industrializar, começou a ter o surgimento de centros urbanos, que vai, de certa forma, promover um maior desenvolvimento do que as regiões norte do Brasil, por exemplo. São regiões com poucas assistências, regiões com poucos programas governamentais, tranquilo? Então, essa é a relação. A gente tem uma economia muito grande e um desenvolvimento humano muito baixo, dos nossos fatores históricos e fatores internos. Tranquilo? Cadê vocês? Vocês estão aqui. Uns foram embora, outros ficaram. Cadê? Eu preciso interromper o praticamente.
Galera, tranquilo? Terminamos só até a questão 10. Vocês têm alguma perguntinha? Vocês têm alguma dúvida? Não. Muito bem. Faz o seguinte, eu vou disponibilizar esse material depois, o vídeo fica gravadinho. Se vocês não conseguiram fazer as correções, façam depois. Se tiverem dúvidas, na próxima aula nós vamos tentar criar um canal de dúvidas para vocês e tirando essas dúvidas aí. Bacana? Beleza. Na próxima aula nós vamos mudar do capítulo 4 já, que vai falar sobre globalização. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, professor. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até a próxima aula. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Saudades. Tchau, tio. Saudade de vocês encherem o saco da gente. Ninguém tem saudade disso?